Olá, muito bom dia. Começa aqui a TV Antagonista das 11 da manhã desta quarta-feira. Hoje é dia 24 de maio de 2017. Um dia que continua uma semana turbulenta na política brasileira. A gente tem os movimentos de esquerda se organizando para fazer uma passeata lá em Brasília, o tal do Ocupa Brasília. A gente tem desdobramentos do caso de 2 governadores e um vice-governador presos em Brasília por desvio, por propina na construção do estádio Mané Garrincha. Temos agora o primeiro pronunciamento do senador afastado Aécio Neves após a delação da JBS, após a divulgação das escutas telefônicas dele com o Joesley Batista. A gente tem também todos os prognósticos já, todo um xadrez sendo feito para quem seria o substituto de Michel Temer, caso ele seja cassado pelo TSE no próximo dia 6 de junho. Temos também o que aconteceu com a reforma trabalhista. O PMDB colocou seus caciques para trabalhar, para dar a noção ao país de que eles, os caciques PMDBistas, que estiveram por trás de todos os governos que a gente conhece, dariam conta de tocar as reformas que foram prometidas, mesmo com o presidente numa situação delicada. A gente vai ver no que deu essa história. E hoje tem mais. Hoje, Paulo Roberto Costa vai conversar com Sérgio Moro de novo. E foi tanto escândalo que aconteceu que muito provavelmente você se esqueceu de quem é Paulo Roberto Costa. Mas a gente aqui na TV Antagonista não. Você vai relembrar direitinho quem é Paulo Roberto Costa, que é o princípio do novelo que chegou a todos os poderosos deste país na Operação Lava Jato. Vamos começar a TV Antagonista pelo Mané Garrincha Gate. O estádio Mané Garrincha. Quem não está muito enfronhado na política de Brasília pode achar estranhíssimo. O que é que tem a ver este homem, mais um, do terceiro andar do Palácio do Planalto, com um governador do PT, Agnello Queiroz, com um governador do DEM, José Roberto Arruda, que quando a gente teve essa notícia de que ele estava preso, ficou todo mundo, mas meu Deus, o Arruda estava solto. Para quem não está em Brasília, parece uma coisa que um não tem nada a ver com o outro. Mas o Cláudio Dantas, que vive ali nesta fervilhante política candanga, traz pra gente o resumo da ópera, o Mané Garrincha Gate. Vamos lá ouvir o antagonista Cláudio Dantas. 2 ex-governadores e um ex-vice-governador presos, né? José Roberto Arruda, que já é reincidente, assim como Zé Dirceu, né? Aproveitou a liberdade para delinquir de novo. Agnello, que deveria estar na cadeia há muito tempo, eu mesmo denunciei Agnello em 2011, poderiam ter evitado, né, se o Ministério Público tivesse tomado alguma providência em relação às denúncias que eu fiz contra Agnello em 2011 lá na Isto É, de como ele lavava dinheiro em nome de empresas, né, de familiares, franquias, em nome até da mãe, franquia de restaurante, etc., compra de terreno e o cacete, tivessem segurado o Agnello, ele não tinha roubado o que roubou, né? E Tadeu Filipelli, seu vice-governador, que embora sempre o pessoal diga, Tadeu e Agnello tinham uma relação muito tensa, mas pelo visto, na hora de roubar, eram bem amigos. O estádio Mané Garrincha, de onde eles sacaram milhões, centenas de milhões, é realmente um monumento à corrupção. Vem dentro desse pacote da Copa do Mundo trazida por Lula, né? E que foi esses estádios todos erguidos pelas mesmas empreiteiras do Petrolão, nesse mesmo esquema todo, gente. Então, o estádio mais caro do Brasil, tá? 600 milhões era a previsão de gasto, virou 1,5 bi. Nem está terminado, né? Vai se gastar mais $500 milhão para poder terminar esse negócio. Então, assim, é um escárnio, né? É um escárnio, mas, enfim, se a justiça tarda, mas ela, pelo visto, não falha. Ela vem tarde para Arruda, vem tarde para Agnello, mas vem num bom momento também para Tadeu Filipelli, porque Tadeu Filipelli estava sendo já preparado pelo PMDB para ser governador ano que vem. Então, a justiça agora, no caso de Filipelli, veio na hora, certinho, veio até antes do esperado. Veio na hora porque Tadeu Filipelli era até então, estava acomodado uma assessoria especial de Michel Temer. É um grande interlocutor de Michel Temer. Inclusive dividia o mesmo espaço lá no Palácio do Planalto com
Rocha Loures. Michel Temer se vende como uma pessoa íntegra, mas parece que governa só com a quadrilha, né? Só com bandido. Todos os políticos que estão em torno dele, né? Se eu me esquecer de algum, vocês me lembrem, mas todos eles estão respondendo a alguma coisa, né? O Padilha, o Romero Jucá, que até caiu, né? Era ministro e caiu, mas continuou com influência no governo, o próprio o Gedel, né? O Gedel, que era o interlocutor, inclusive, de Joesley Batista, o Rocha Loures, agora o Tadeu Filipe. Quem será o próximo? Né? É um entorno, como é que uma pessoa íntegra se utiliza só de gente da pior espécie para poder governar, né? Parece o Lula, é o mesmo discurso do Lula, né? Não sabia de nada, isso não era comigo, etc. E tal. Então, esses políticos são engraçados, eles parecem, no final das contas, pessoas que parecem estar tão isoladas da realidade. Na verdade, tentam se isolar, é uma tentativa de se blindar desses casos todos, mas uma tentativa que será frustrada, né? A gente viu hoje aí a questão na fita, por exemplo, né? A fita gravação de Joesley, que vai levar um mês para ficar pronta a perícia. A gente já está aí falando dos sucessores do Temer, né? Que também não são as melhores opções, né? Que a gente possa dizer, ainda não surgiu nenhum nome que a gente diga, não, realmente vale a pena esse nome. É muito complicado, é muito difícil, mas eu me solidarizo com vocês, estou aqui todo dia fiscalizando, acompanhando e buscando aí uma saída ou pelo menos uma perspectiva, né, melhor para todos nós e para a nossa política. Bom, Cláudio Dantas já falou aí da história do Michel Temer ter estes amiguinhos todos que o rodeiam com problemas, com muitos problemas. O que se diz é que no próximo dia 6 de junho, a chapa Dilma Temer vai ser cassada no TSE. E o drama do país é encontrar o bendito do substituto. Durante 30 dias ficaria Rodrigo Maia e haveria que se encontrar um substituto. Muita gente fala em nomes do Poder Judiciário. Há uma informação vinda do TSE de que, ainda que seja nessa situação completamente atípica, um membro do Poder Judiciário, para assumir esse tipo de cargo, teria de se afastar de suas funções pelo menos 6 meses antes. Portanto, esses nomes do Judiciário que estão na ativa agora não poderiam assumir nos próximos 30 dias. O PSDB fala em Tasso Gereissati. E a gente já viu a força de Tasso Gereissati na tempestade que se abateu sobre o partido. O PT e o PMDB defendem Nelson Jobim. Michel Temer aposta em Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tem problemas com a justiça e é genro de Moreira Franco. Houve uma reunião nesta madrugada para tratar do assunto. Você que leu o Antagonista já está bem informado sobre isso. Quem se reuniu? Renan Calheiros, Lindbergh Farias, Paulo Paim, Lazier Martins e Armando Monteiro, todos eles na casa da senadora Cátia Abreu. A informação é do Josias de Souza, do UOL. Esse grupo tem um perfil de 6 pontos de quem seria o melhor candidato à presidência da República. 1. Não pode querer se reeleger em 2018. 2. Não pode querer aprovar reformas. 3. Não pode ser membro do Judiciário. 4. Não pode ser membro do Legislativo. 5. Não pode tratar a classe política a vassouradas. E 6. O ideal é que seja referendado por Lula, Fernando Henrique e Sarney. Para este grupo, o nome que mais se encaixa nesse modelo é o de Nelson Jobim. Um dos participantes da conversa teria dito: eu tenho cá minhas dúvidas de que se encaixa no 6. Opa! Enfim, mas também não foi o grupo todo que concordou, foi só um lá.
O nome de Henrique Meirelles para o lugar de Michel Temer foi escanteado porque ele quer se candidatar em 2018. Isso é o que diz o Estadão. Será difícil para Temer emplacar um sucessor que tem alguma perspectiva de poder a partir de 2019, como Henrique Meirelles, por exemplo. Ou alguém imagina que, uma vez bem sucedido na missão de levar o governo até o fim, Meirelles abriria a mão de concorrer à reeleição? E pergunto eu, uma vez tendo dentro da JBS o papel que teve, Meirelles aguentaria o processo de sucessão? Também é outra pergunta a se fazer. Agora, as apostas do mercado. Segundo o Estadão, os nomes que mais agradariam os investidores são de Tasso Gereissati, Fernando Henrique Cardoso, Nelson Jobim e até Pedro Parente, presidente da Petrobras. Um economista consultado pela reportagem do jornal Estado de São Paulo disse que o desfecho mais favorável é uma eventual troca rápida de Temer por um sucessor que faça avançar as reformas, ou seja, o oposto do que o grupinho que estava reunido na casa da Cátia Abreu quer. O nome para o mercado é o de Tasso Gereissati, especialmente se ele mantiver Henrique Meirelles no comando da economia. O jornal O Globo diz que um dos aliados de Michel Temer garante que Temer não tem apego ao cargo, mas tem apego à própria biografia, se preocupa com o próprio nome, não quer sair por debaixo do tapete e acha que a melhor saída é o TSE. Se o tribunal decidir pela cassação da chapa Dilma Temer, seria uma saída honrosa. Segundo o jornal O Globo, a gente sente que é só uma questão de tempo para ele sair. A sensação é que ele sabe que não fica, mas que ainda não sabe como construir uma saída. E aí se fala de Nelson Jobim, de Rodrigo Maia, enfim. Eu tendo a achar que todo nome que é lançado na primeira hora é um nome para ser queimado. Vamos ver no que dá essa história toda. O caso mesmo é que o destino de Michel Temer, pelo que nós vimos, está nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral, já que essa história toda da delação, da fita, ela está bem enroscada. A história que parece que está mais ordenada, que está indo com mais celeridade, é a da cassação da chapa Dilma Temer no TSE, que começa a entrar no seu estágio final no próximo dia 6 de junho. Agora vamos à explicação de Aécio. Aécio Neves resolveu se pronunciar, falar mesmo à nação pela primeira vez desde a delação da JBS. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quero me dirigir hoje a cada cidadão brasileiro de coração aberto. Eu devo isso a vocês, mas quero me dirigir em especial a você que acompanhou e confia nos meus 30 anos de vida pública, exercida sempre com dignidade, com honradez, em que sempre respeitei cada voto que recebi. Nos últimos dias, e vocês podem imaginar, minha vida virou pelo avesso. Eu fui vítima de uma armação conduzida por réus confessos que só tinham um objetivo: livrar-se dos gravíssimos crimes de que são acusados, mesmo que para isso tentassem implicar pessoas de bem. Essa armação me tornou hoje alvo de acusações e de suspeitas e levou a medidas injustificáveis, como a prisão de meus familiares que não cometeram, reafirmo aqui, nenhum ato ilícito. O fato verdadeiro de tudo isso é apenas um, e devo a vocês essa explicação. Há cerca de 2 meses, eu pedi a minha irmã Andréia que procurasse o Sr. Joesley e oferecesse a ele a compra de um apartamento onde minha mãe vive há mais de 30 anos, herança de seu ex-marido e que havia sido colocado à venda. Com parte desses recursos, eu poderia então pagar as despesas com a minha defesa em inquéritos que, tenho certeza, serão arquivados. E fiz isso porque não tinha dinheiro, não fiz dinheiro na vida pública. A partir daí, esse cidadão armou uma encenação e ofereceu um outro caminho, um empréstimo de 2 milhões de reais, que era o que nós calculávamos, teríamos que gastar ao longo dos próximos anos. Esse dinheiro, é claro, seria regularizado através de um contrato de mútuo, até para que meus advogados pudessem ser corretamente pagos. Mas como ficou claro, depois de tudo que assistimos, esta nunca foi a intenção do criminoso. Na verdade,
O que ele queria era criar uma falsa situação que transformasse uma operação entre privados, que não envolveu dinheiro público, que não envolveu qualquer contrapartida, em um ato de aparência ilegal. Esses são os fatos. Esta é a única verdade. E eu reafirmo aqui, de forma definitiva, não cometi qualquer crime. Minha irmã Andréia não cometeu crime algum. Frederico, meu primo, não cometeu crime algum. São pessoas de bem e que sofrem hoje com a injustiça das sanções que lhes foram impostas. Mas eu tenho que admitir que eu errei. Errei e isso me corrói as vísceras. Em primeiro lugar, por ter permitido que minha irmã se encontrasse com um cidadão cujo caráter agora todo o Brasil conhece. Errei ao utilizar, mesmo numa conversa particular, um vocabulário que não costumo usar e por isso eu peço desculpas. Mas o meu maior erro foi deixar-me enganar numa trama montada por um criminoso. Nessa história, os criminosos não sou eu nem meus familiares. Os criminosos são aqueles que se enriqueceram às custas do dinheiro público e que agora, nesse instante, lá no exterior, zombam dos brasileiros com os inacreditáveis benefícios que obtiveram. Eles, sim, têm que voltar ao Brasil e responder à justiça pelos muitos crimes que cometeram. Da minha parte, com absoluto respeito à legislação, dedicarei cada minuto a provar a inocência de minha irmã e de meu primo, para que possam se ver livres das graves e injustas medidas de que foram vítimas. Por outro lado, lutarei para restabelecer a integralidade do meu mandato, em respeito aos mais de 7 milhões de mineiros que me trouxeram ao Senado. E, por fim, e acima de tudo, eu não descansarei até resgatar o único patrimônio que acumulei ao longo de mais de 30 anos de vida pública, a minha honra e a minha dignidade. Eu tenho convicção que, ao final de tudo isso, a verdade prevalecerá. Muito obrigado. Bom, o processo contra Aécio Neves continua correndo na Justiça. E o Supremo Tribunal Federal definiu que ele deve ser suspenso do seu mandato de senador. Eunício Oliveira, presidente do Senado, garante que vai cumprir todas as determinações judiciais. Bom, no Senado, além disso, nós temos o quê? Reforma trabalhista. Quando a gente acha que não faltava mais nada, saiu uma briga na reforma trabalhista, que é o famoso Senado Street Fight. Ontem eu já trouxe aqui para vocês de um ângulo, mas agora me mandaram um ângulo melhor, porque nada melhor do que essa era do celular que filma, porque cada hora a gente vê um ângulo melhor que o outro, dessa briga entre o senador Ataídes Oliveira e o senador Randolfo Rodrigues, que é o senador revelação do Senado Street Fight. Assim que foi chamado de moleque vagabundo, o senador é realmente uma revelação, ele subiu na mesa e foi para cima do outro, mostrando que não leva desaforo para casa. E transformou o Senado numa batalha campal, onde o que menos importava era a reforma trabalhista. Enfim, eu vou trazer para vocês mais um ângulo diferente desta cena memorável desta casa que tão bem nos representa. Vamos ver. Vocês sabiam que não, vocês são agitadores, Lindbergh. Agitador, Você também, moleque. Você é um moleque, rapaz. Você é um moleque. Ei, deixa eu meter a mão na sua boca, seu cadê? Quer meter a mão na sua boca? Vamos pra sala, nós dois. Vem cá. Vem cá. Vem cá, moleque. Vem cá, moleque. Vem cá. Faz o Lindbergh, você. Vem cá, molequinho. Vem cá, molequinho. Vem cá, rapaz. Vem cá, moleque. Vem cá, rapaz. Vem cá. Faz o Lindbergh, moleque. Seu moleque. Moleque, esse vídeo, rapaz. Nunca trabalhou essa merda. Vamos suspender, cara. Já não suspender essas coisas. Não dá, Não vou brigar, não. Vai brigar, não. Vamos pegar a mulher.
Eu vou te pegar, moleque. Mas aí você chama eu pra mim. Eu vou te pegar, moleque. Eu vou te pegar, hein? Você vai ver que aqui. Você vai te pegar, moleque. Coisa bonita, vocês aqui estão falando da voz do senador Randolph, que ele tem voz fina. Eu queria dizer a vocês que o Anderson Silva também tem voz fina. Vocês avaliem como teria terminado essa briga se o senador tivesse voz grossa. Enfim, a reforma trabalhista parece que também é o que menos importa aqui no chat, né? Porque saiu uma briga, todo mundo gosta, é de dar palpite, é de fazer a leitura dessa briga. Eu também percebi que o senador Lindbergh, que foi o primeiro acusado ali de estar brigando, ele sumiu no meio da briga, ele foi parar lá no fundão, depois ele volta, enfim... mas o que interessa pra gente, embora o mais divertido seja analisar a linguagem corporal da briga, inclusive da senadora Gleisi Hoffmann, que nem se abala, continua assim, com aquela cara de paisagem, ali era a reforma trabalhista que estavam votando, não era a regulamentação da profissão de lutador de MMA. O que aconteceu? Eles deram por lido o relatório da reforma. Vamos ouvir o relator, senador Ricardo Ferraz, e em seguida o senador Humberto Costa, da oposição, dizendo que não vai aceitar essa determinação, que no fim foi dada como ponto pacífico pelo líder do governo, Romero Jucá. Foi concedido regimentalmente vista coletiva e na próxima terça-feira, portanto, nós estaremos fazendo a deliberação e a votação desta proposta que aperfeiçoa as leis trabalhistas do nosso país, que são leis dos anos 40. O regimento prevê que ele deva ser entregue com antecedência e estar na pauta com antecedência. O próprio relator disse que não poderia antecipar seu relatório porque ele tinha que ouvir aqueles que estavam na audiência pública. Só que imediatamente após a audiência pública terminar, como num passe de mágica, ele já tinha um relatório que não leu. Então nós vamos questionar. Estamos querendo que o clima se tranquilize, esse acirramento diminua, mas também não vamos aceitar ser tratorados aqui pela base do governo, principalmente desse governo. Bom, então é isso. Nós vamos ver na próxima terça-feira o que acontece. Não sei se a produção tem aí um vídeo, o Diego Amorim acabou de mandar pra gente. Enquanto a gente tem dentro do Congresso Nacional essas brigas todas ocorrendo, ontem o Guilherme Boulos esteve lá no Congresso, prometeu lá um mundo de gente, 100 mil pessoas no plano piloto. 100 mil pessoas no plano piloto é difícil de colocar, enfim. Desafio. Mas parece, não tinha 100 mil, mas tinha 100. Ali na esplanada dos ministérios, o Diego Amorim registrou e mandou de lá de Brasília esse registro aqui pra gente na TV Antagonista. Vamos ver. Como que a gente consegue vencer as nossas lutas? 10h30 da manhã aqui em Brasília e esse grupo de integrantes de movimentos sociais se dirige nesse momento à esplanada dos ministérios, onde deve acontecer nessa tarde esse protesto, essa manifestação convocada por setores da esquerda. Eles ocupam a chamada faixa presidencial do Eixão, essa rodovia local que corta a cidade de Brasília. Estão sendo acompanhados pela Polícia Militar de Trânsito e caminham em direção à esplanada dos ministérios. Para vocês que não são de Brasília, isso que o Diego está mostrando, o Eixão, seria a principal, como que eu posso dizer, avenida de Brasília. É o que corta uma ponta a outra da asa do avião que é Brasília, que vai de um canto a outro, da asa norte até a asa sul. É o Eixão. E ali no meio do Eixão, olha que curioso que é Brasília, né? Até na arquitetura de Brasília, que a arquitetura de Brasília define muito do que é a cidade, do que é o nosso país, na verdade. Ali no meio do Eixão, ele tem uma faixa que é reservada para passar o carro do presidente da República, se precisar.
Nunca vi precisar, assim, não lembro de ninguém que... Tem alguns amigos que nasceram lá que dizem que já viram precisar, mas tem ali aquela faixa. Então, assim, não é tanta gente assim, porque dá para ir todo mundo por aquela faixa, como vocês viram, sem atrapalhar o trânsito, mas é óbvio que a reportagem do Antagonista em Brasília continua acompanhando tudo o que acontece por lá. Mas enquanto acontece isso em Brasília, hoje tem mais porque a Lava Jato continua trabalhando. Quem presta depoimento hoje? Paulo Roberto Costa, de novo, diretor de abastecimento da Petrobras. Muita gente se esqueceu de quem é este senhor, porque tanta gente já depois, tanta gente já foi presa, tanta gente já foi tirada de circulação que a gente não lembra mais. Mas vamos aqui voltar aos primórdios da Lava Jato. O que era a Operação Lava Jato? Por que chama Lava Jato? Porque era uma investigação de criminalidade comum. Não era do topo da política, do topo do empresariado do país. Era crime comum, criminalidade comum, que chegou lá num posto de gasolina em Brasília. Chegaram na contabilidade de um doleiro que estava lá metido com o tal do Lava Jato no posto de gasolina e acharam na lista lá do doleiro o nome de quem? De um sujeito chamado Paulo Roberto Costa, que era diretor de abastecimento da Petrobras. Aí para falar, epa, o que este homem está fazendo aqui? E foi esse o início do novelo que desvendou todo esse esquema que havia por baixo da nossa democracia. Dinheiro comprando a nossa democracia. Hoje, Paulo Roberto Costa vai falar de novo. Se você não lembra direito de quem ele é um homem que fala com este grau de sinceridade das coisas. Vamos ver. A diretoria de serviços, que era o Renato Duque, foi indicado pelo José Dirceu. A diretoria de gás e energia, que era o Hildo Sauer, foi indicado pelo PT, ele era quadro do PT. A diretoria de exploração e produção foi indicado uma pessoa que era o presidente do diretório do PT de Nova Friburgo. Desculpa, é gás, a diretoria chama gás e... Gás e energia. Então, repetindo aqui. Diretoria de Engenharia e Serviços, Renato Duque, indicado pelo Zé Dirceu. PT. Diretoria de Gás e Energia, Hildo Sauer, indicado pelo PT. O Hildo Sauer foi ele era, na época que estava se preparando, Lula ganhou as eleições, e aí assumiu em janeiro. No período que ganha as eleições até em janeiro, o governo se reúne para preparar o modelo de governo, aquele negócio todo. E ele foi responsável, era um dos responsáveis que o Lula indicou para trabalhar na área de energia, Hildo Sauer. Ele era professor da USP, na área de energia. E ele estava tudo caminhando para ele ser o ministro de Minas e Energia, que ele ajudou a montar o programa do PT para o assunto energia. Só que, por não sei que cargas d'água, teve uma apresentação, nesse período, da secretária de energia do governo do Rio Grande do Sul, para o Lula. O governo do Rio Grande do Sul, naquele problema de apagão que nós tivemos em 2001, o governo do Rio Grande do Sul se saiu bem nesse processo e tal, aquele negócio todo. Então, essa secretária de energia do Rio Grande do Sul, o Lula chamou para fazer uma apresentação para ele. Aí essa secretária chegou lá com laptop e tal, bem avançado em tecnologia, e fez uma apresentação para o Lula. E o Lula gostou muito da apresentação que ela fez. E aí, em vez de assumir o Ministério da Minas e Energia, o Hildo Sauer, assumiu o Ministério da Energia a secretária, chamada Dilma Rousseff. Então, o Hildo Sauer nunca aceitou isso. Então, o relacionamento do Hildo Sauer com a ministra, na época de Minas e Energia, Dilma Rousseff, que era presidente do Conselho de Administração, a Dilma Rousseff assumiu o Conselho de Administração da Petrobras
em 2003 e foi presidente do Conselho até 2010. Então, assuntos da Petrobras que dependiam do Conselho, se foram feitos de forma certa ou foram feitos de forma errada, ela acompanhou tudo, porque ela era o presidente do Conselho. E se outros problemas ocorreram na Petrobras, ela deveria saber, porque ela era o presidente do Conselho, né? Então houve uma rixa muito grande entre o Wildo Sauer e o senhor alguma vez conversou com ela sobre esse esquema da caracterização? Não, nunca. Essa relação entre Wildo Sauer e Dilma Rousseff foi muito desgastante. Tanto que nas reuniões, às vezes, saía faísca nas reuniões, porque a gente participava das reuniões do Conselho, os diretores, embora não fosse membro do Conselho, o Conselho chamava a gente para esclarecimento, que negócio todo. Então eu vi muitas faíscas entre os dois, até que em um determinado momento o Wildo Sauer deixou de participar da reunião do Conselho, para não ter mais desgaste. Tinha reunião do Conselho e ele não ia. E até mais na frente, o que aconteceu? Dilma Rousseff tirou o Wildo Sauer e colocou no lugar dela Graça Foster, no lugar dele Graça Foster. Bom, este é Paulo Roberto Costa, que hoje, mais uma vez, vai falar com o Sérgio Moro e ele vai falar sobre o prédio do Instituto Lula, conforme já falou também Delcídio Amaral. Parece que uma nova leva de depoimentos sobre o prédio do Instituto Lula está sendo feita lá em Curitiba. A gente vai encerrando por aqui essa edição das 11 da manhã da TV Antagonista. Lembrando que às 3 da tarde tem reunião do PSDB para decidir de que lado do muro cai, se fica ou se sai do governo Michel Temer, o partido que agora é presidido por Tasso Gereissati. A gente volta com a TV Antagonista às 5 da tarde. Lembrando que a TV Antagonista agora tem uma novidade para vocês que eu queria apresentar, que é a Inversa Publicações. É uma nova empresa independente que pode ajudar você, principalmente você que não entende nada de publicações de investimentos, a atravessar essa turbulência que a gente tem nos mercados, que ninguém sabe o que é que vai acontecer, se vai ter as reformas, se não vai ter reformas, como é que fica o Temer, como é que não fica, todo mundo fazendo aí suas apostas sem saber direito no que apostar. E esse gestor, o Pedro Cerise, que é da Inversa Publicações, preparou um guia de sobrevivência na selva brasileira para os leitores dele. No relatório, ele vai falar como você deve se comportar em meio ao caos político atual. Esse cara, o Pedro Cerise, se você não acompanha, vou te dar essa informação, ele já antecipou 2 ciclos de supervalorização na Bolsa. Então, quem lê ele se deu bem. Entre em www.oantagonista.com/sobrevivência. www.oantagonista.com/sobrevivência. Lembrando que essa empresa é uma empresa completamente independente, se chama Inversa Publicações. Entre em www.oantagonista.com/sobrevivência se você quer conhecer esse guia do Pedro Cerise de sobrevivência na selva brasileira. Recomendo, é muito legal e eu volto às 5 da tarde. Até lá!